Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje vamos ao último vídeo da nossa disciplina de padrões de projeto e nesse vídeo nós vamos ver dois novos padrões. O primeiro deles é o padrão fachada, ou em inglês é meio difícil de falar, seria o padrão facade. Ele é mais fácil de implementar. E o segundo é o padrão flyweight, ou peso mosca. Ele é um pouquinho mais complicado da gente entender, mas também não é muito difícil não. Beleza? Então vamos lá primeiro para as nossas anotações aqui. Então o primeiro padrão, o fachada, ele é bastante similar aos padrões proxy e decorator, que nos permitiram envolver uma classe. Não sei se vocês lembram, a gente podia adicionar novas funcionalidades na classe, facilitar o acesso, fazer verificações. E esse padrão que a gente vai ver hoje, o fachada, ele é bem parecido mesmo com esses dois aqui. As diferenças são que, ao invés de envolver apenas uma única classe, nesse padrão, o fachada, nós vamos envolver mais de uma classe. E o nosso objetivo vai ser simplificar o acesso a uma função que depende de muitas outras classes. Então vamos dar uma olhada aqui no diagrama. Vejam a nossa classe cliente. Ao invés dela precisar conhecer todas as classes desse subsistema que estão aqui nesse quadro em um cinza mais escuro, ela simplesmente conhece a fachada. Então a fachada ela vai servir como ponto de acesso para todas essas outras classes. Então a classe cliente vai poder chamar aqui o método A, o B e o C, e a fachada que vai organizar o acesso a essas diversas classes de subsistemas. Então, inclusive, esse padrão fachada ele pode ser utilizado como uma fachada para um sistema legado. Então vamos supor que a gente tenha um sistema antigo, numa tecnologia antiga, que talvez não tenha sido tão bem projetado, e a gente quer usar as funções dele em um sistema novo. Para a gente não corromper o nosso sistema novo e ficar fazendo talvez chamadas não muito aí elegantes no nosso sistema antigo, então a gente vai usar uma fachada, a gente vai criar uma classe que vai permitir acessar esse sistema antigo sem poluir o nosso sistema novo. Então agora vamos lá para o Eclipse, dar uma olhada aqui no projeto que foi implementado para exemplificar esse padrão. A gente vai trabalhar de novo então com o desenho de formas e eu peguei esse projeto aqui desse link, tá? Então eu copiei exatamente como está lá. Vale a pena a gente começar a analisar a partir da main. Então vamos supor que a main seria a nossa classe cliente ali daquele diagrama. Então aqui na nossa classe main, o que a gente tem? O desenho, na verdade a gente tem, usando uma única classe, o desenho de um círculo, de um retângulo e de um quadrado. Então a gente não precisa conhecer as outras classes do projeto, que seria no caso o círculo, o retângulo, o quadrado, a classe shape também, a classe forma, para desenhar essas fórmulas. Essas fórmulas não, essas formas. A gente simplesmente, usando a classe de fachada, que é a ShapeMaker, a gente pode desenhar um círculo, um retângulo e um quadrado. Então vamos dar uma olhada. Bom, primeiro eu vou rodar aqui para vocês verem o comportamento, mas ele é bem simples, né? São códigos lá, de certa forma, códigos dummy, só para mostrar o comportamento que está sendo chamado. Então vamos olhar lá na ShapeMaker como que ela foi implementada. Então a ShapeMaker ela tem dentro dela uma referência para um círculo, para um retângulo e para um quadrado. E aí no construtor esses objetos são inicializados, essas referências são inicializadas com objetos. E então a gente tem os métodos para desenhar um círculo, desenhar um retângulo e desenhar um quadrado. E a gente então, dentro desses métodos, chama de cada uma das formas o método draw. Então vejam que cada uma das formas, na verdade, é um shape. E a nossa classe shape, bem da verdade, não é uma classe, é uma interface que simplesmente diz que as classes que forem implementar essa interface precisam ter o método draw, o método desenhar. Então aí finalmente temos as classes concretas que implementam a interface shape e consequentemente o método draw. E aí então a gente tem esse comportamento que a gente viu aqui na tela, então tanto para o círculo quanto para o quadrado quanto para o retângulo. O que muda é só o que é escrito ali na tela.
Então esse primeiro padrão fachada ele é bem simples, a gente vai ter a classe nossa de fachada, que nesse caso é a ShapeMaker, que vai gerenciar o acesso às outras classes do nosso projeto. O segundo padrão de hoje, ele já é então um pouquinho mais complicado da gente entender, mas vamos com certeza conseguir atingir o nosso objetivo, eu acho que principalmente depois da gente analisar o código. Tá? Então, esse padrão é o Flyweight Pattern, ou então o padrão peso mosca. E o objetivo aqui é reutilizar objetos que vão aparecer várias vezes na execução do nosso programa. Então, para qualquer projeto que nós tenhamos um conjunto de instâncias que são reutilizados em vários momentos, ao invés da gente ficar recriando e, quem sabe, mantendo na memória várias instâncias desses mesmos objetos que vão ter os mesmos valores, a gente vai reutilizar eles. E para isso, a gente vai usar o padrão Factory, que a gente já viu aqui na disciplina também. Então é através dele que a gente vai reutilizar instâncias de objetos imutáveis. E aí é muito importante que esses objetos sejam imutáveis, porque se a gente está reutilizando eles em vários contextos da execução, um desses contextos não pode alterar os valores desses objetos, porque senão pode ser que a gente crie uma inconsistência lá para os outros contextos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no código, vamos voltar lá para o Eclipse. E o projeto que eu implementei, na verdade, ele veio do livro, a ideia do projeto, e a ideia do livro veio de como ele surgiu inicialmente, o exemplo que foi dado inicialmente para esse padrão, e aí então eu implementei ele da minha cabeça, tá? Que o exemplo é sobre um editor de texto. Então vamos supor que nós estejamos criando um editor de texto e a gente então vai criar ali uma arquitetura e nessa nossa arquitetura, cada caractere que o usuário digitar no teclado vai ser um objeto do tipo caractere. E obviamente esses caracteres vão aparecer várias vezes aí no documento. Então a gente não precisa ficar criando, por exemplo, a letra A. Vamos lá, criamos um objeto para a letra A e adicionamos ele no documento. A gente não precisa, toda vez que o usuário digitar uma letra A, criar um novo objeto que represente a letra A, porque senão a gente vai consumir muita memória para representar esse texto. Então a gente pode reaproveitar esse único objeto, contanto que ele seja imutável e sempre represente apenas a letra A. Então, é com essa ideia que nós vamos... Bom, na verdade, assim, para qualquer projeto que tenha um contexto similar a esse, a gente pode utilizar essa ideia do padrão Flyweight. Aqui eu acho que não vai ser o melhor caminho nós começarmos pela main. Eu acho que vai valer a pena a gente começar pelas classes aqui mais simples. Então vamos dar uma olhada na classe myString, né? Não é uma classe, é uma interface. E como a gente já tem a classe string no Java, eu não quis usar exatamente o mesmo nome, então eu criei ali a myString. Então é uma interface que basicamente tem um único método que retorna um string, né? Então a myString tem o método getString. Nós temos duas classes que implementam essa interface, que é a classe singleChar, então ela vai representar um único caractere no nosso texto, e ela implementa a myString, e para ter o comportamento da interface myString, a gente armazena nela como um atributo uma string também, mas que vai ser um único caractere. E esse caractere aqui ele vai ser do tipo final. Então ele não pode ser modificado depois que foi criado. Tá? Então a única maneira que nós temos de inicializar e alterar os valores aqui é através do construtor. E aí então preste atenção que o construtor é do tipo protected. Ele recebe essa string que representa o caractere. O construtor ser do tipo protected significa que apenas classes que sejam filhas dessa classe que eu implementei, singleChar, vão poder chamar esse construtor. Ou também classes que estejam no mesmo pacote. E isso é importante, porque foi assim que eu pensei a criação desses objetos aqui que representam os caracteres.
Apenas as classes que estão no mesmo pacote dela vão poder criar objetos então de single char. E nesse caso eu vou criar na fábrica de caracteres, mas a gente já dá uma olhada nela. Então outra classe que eu implementei e que ela segue o contrato definido em myString é a classe snippet, que representa um trecho de um texto. Então essa classe snippet, ao invés de ter, como na single char, um único caractere como atributo, ela tem uma lista de myStrings. Então ela tem uma lista de objetos aqui que implementam essa interface, sejam elas single char ou também snippets. E aí então com isso a gente vai poder reaproveitar ainda mais os objetos que a gente criar. Então no construtor dessa classe, que é público, a gente inicializa essa lista aqui como um ArrayList, e a gente tem o método para adicionar, que recebe um myString e retorna, quer dizer, que recebe um myString e adiciona então aqui na minha lista, e o método getString, que a gente precisa implementar, porque essa classe segue a interface myString, ela basicamente cria uma string nova, percorre todas as myStrings, concatenando o resultado de getString de cada uma das myStrings adicionadas na lista, e retorna então a string resultado para quem a chamou. Então ela vai retornar uma string padrão do Java, né, que é o resultado da concatenação de todas as myStrings aqui que foram adicionadas na lista. Temos também a classe uppercase, que também implementa a interface myString, e nela a gente armazena então uma referência para uma myString, e no método getString a gente chama o getString dessa myString e transforma ela, já que esse método getString sempre retorna uma string padrão do Java, a gente transforma ela para maiúsculo. Tá? Então basicamente a gente vai representar aqui um trecho ou um caractere, ou um snippet, ou um single char em maiúsculo. E o mesmo vale para o lowercase, só que ao contrário a gente vai armazenar ele em minúsculo. E aí então finalmente vamos para a fábrica de caractere, que é a classe onde nós vamos efetivamente implementar o comportamento do flyweight. Então é aqui que nós vamos criar uma única vez cada um dos caracteres. E aí vamos reaproveitá-los quando estivermos escrevendo o nosso documento. Então nessa classe aqui, que é uma fábrica, a gente armazena em um map os caracteres. E a chave para acessar esses caracteres que a gente armazenar é uma string. Obviamente vai ser a string daquele caractere. Então nós temos um método privado que inicializa esse map como um hash map e adiciona lá. Eu coloquei só as letras A, B e C, e aí criando sempre single char aqui. E o método get, que nós passamos uma string e vamos retornar o objeto daquele single char. Então ela retorna aqui um single char. Se o map ainda não for inicializado, ele chama o método init. Se já foi, ele tenta recuperar lá do map aquele caractere. E aí então com isso lá na main, então agora a gente pode criar o nosso processador de texto. E espero que agora fique um pouquinho mais claro para vocês o funcionamento dessa arquitetura aqui. Então vamos lá, exemplo a exemplo. Deixa eu comentar esse código aqui, que eu acho que vai facilitar. Então eu criei 4 exemplos que espero que facilitem o entendimento aqui da arquitetura. Então no nosso primeiro exemplo eu queria criar a string que tem 3 A's concatenados, A. Então eu criei um novo snippet, um novo trecho, e adicionei então nesse trecho a letra A, buscando ela lá da fábrica. Então charFactory.getA. A primeira vez que eu chamar, ele vai vir aqui, vai verificar que o map está nulo e vai inicializar o map. E aí vai retornar então o objeto aqui que representa a letra A. Nas próximas vezes que eu adicionar, ele vai retornar sempre esse mesmo objeto. E aí então, como temos um snippet, lá no método add do snippet nós vamos adicionando esse mesmo objeto na lista. E se rodarmos aqui, né, então tenho aqui um sysout pegando a referência do snippet e chamando o método getString,
que vai percorrer cada myString que está adicionado aqui e concatenar o resultado de myString. Então, se rodarmos aqui, temos lá o texto que nós queríamos, que é o AAA. Então, a gente criou esse texto usando apenas uma única referência do caractere A. Para isso, então, usando a fábrica. E é aqui que é a vantagem do padrão flyweight. Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo, onde nós vamos criar um novo trecho e adicionar as letras AAA e daí o B. Como nós já temos um trecho AAA e esse trecho ele é filho na verdade, ele implementa a interface myString, nós podemos adicioná-lo diretamente então nesse trecho aqui. Então em AAB a gente pode simplesmente adicionar o AAA. E aí teremos aqui uma reutilização maior também desse trecho. E depois pegamos o AAB e adicionamos aqui o caractere B, pegando esse caractere lá da fábrica, e aí se rodarmos esse código, está lá AAA e B. E aí então agora nós reutilizamos bastante os objetos e estamos consumindo pouca memória, mas eu quero chamar a atenção aqui para um ponto que talvez possa ser uma crítica a como esse código está implementado. Prestem atenção que na fábrica os caracteres eles são do tipo final. Então, quando nós criamos aqui um single char, nós não podemos modificar de forma alguma o valor dele e também nós nem temos acesso aqui a um método para modificá-los. E com isso nós temos certeza que sempre que a gente adicionar um A, ele vai ser um A, por mais que a gente reutilize em outros momentos. Mas o trecho aqui, o que está aqui na classe snippet, ela não é final e nós podemos modificar esse trecho adicionando novos valores nele. Poderia também fazer método para remover, atualizar e alguma coisa assim. E nesse caso aqui, eu estou reutilizando esse trecho. E como eu estou reutilizando ele, eu poderia vir aqui na sequência e fazer o seguinte. Vou pegar a referência do AAA e vou adicionar agora um char factory.getC. E aqui embaixo vou pedir para imprimir o AAB.getString. E olha lá o que aconteceu. Como eu modifiquei a referência do AAA e tinha adicionado essa referência do AAA no trecho AAB, ele modificou também o trecho AAB. Então aqui a importância de nós, quando formos reutilizar esses trechos, fazer ali de alguma forma com que eles não possam ser modificados depois de terem sido criados, assim como fizemos aqui com o single char. Tá? Então seria um ponto aí de atenção para nós corrigirmos nesse código. Indo aqui para o nosso terceiro exemplo, onde nós vamos criar um myString do AAB, criando ele como uppercase, e aí pedir para imprimir aqui o resultado. E aí então tá lá, ele imprime esse mesmo trecho em maiúsculo, sem precisar criar nenhum outro objeto. A gente simplesmente passa a referência e depois imprime ele em maiúsculo. E o mesmo vale aqui para o lowercase, onde eu criei o lowercase com base na referência aqui desse objeto que tínhamos criado em maiúsculo. Então, primeiro ele vai ficar maiúsculo e depois a gente vai transformar ele para minúsculo na sequência. E aí tá lá, sem precisar usar muita memória com a criação de objetos. Então essa é a vantagem do flyweight, e assim a gente teria um código que nós poderíamos representar um texto de diversas maneiras, criar vários trechos e caracteres, maiúsculo, minúsculo, sem precisar consumir muita memória. Beleza?